presidente da seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, ele chamou coleguinhas do judiciário para passar o fim de semaninha no resort Jequitimar, no Guarujá. Então, o desembargador Heraldo de Oliveira, do tribunal, ele é o quê? Ele é presidente da seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo. Ele chamou coleguinhas do judiciário para passar o fim de semaninha no resort Jequitimar, no Guarujá, litoral paulista. Melhor hotel do Guarujá. É o top. Segundo o portal Metrópolis, o convite partiu de uma Câmara de Conciliação que, além de nomeada por magistrados paulistas em processos de varas empresariais, é integrada por advogados que têm ações milionárias, algumas delas julgadas pelo próprio desembargador Heraldo de Oliveira. Heraldo de Oliveira tentou justificar o evento e afirmou que, como coordenador, deu apenas, aspas, publicidade aos participantes da ocorrência de jantar e hospedagem em hotel no Jequitimar no fim de semana, ficando a participação a critério de cada pessoa, fecho aspas. Aí a gente fica nesta pontaria deste país de você não é pede que é joia. Não tem lei que proíba a presidente de receber joia, mas ele, como servidor público, é proibido receber presente, brinde, vantagem de qualquer natureza. E aí? O que é que vai acontecer com esse senhor? O problema da nossa justiça é esse 1%. Ai, meu Deus do céu. Alguém quer falar alguma coisa? Eu queria defender o desembargador. Defenda, claro, por favor. O exemplo vem de cima. Se os ministros do Supremo fazem algo parecido, por que ele não faria? Né? Se eles viajam com passagens pagas pela iniciativa privada, hotéis pagos, participam de festas, regabofes e afins, por que o desembargador faria diferente em São Paulo? Ele está seguindo o exemplo lá de cima. E se a parte peticionasse, né, vou alegar suspeição do juiz, né? A outra parte seria o certo, né? Vai alegar suspeição, o juiz é suspeito porque participou lá de um evento com a outra parte, mas não vai acontecer nada. E no máximo, né, no judiciário, quando tem uma grande punição, assim, depois de muitos anos, vai para casa com o salário pago, que é a aposentadoria compulsória, que eles chamam. Então, como você colocou o exemplo... Aposenta aí, vai advogar, que você tem entrada, você fica bilionário. E com o salário ainda do juiz. Exatamente. E recebendo, exatamente, que é pago menos por... para a Ludmilla. Nós. Esse é o ponto. Menos para a Ludmilla, porque a Ludmilla... Porque ela é fascista, ela não é gente, ela é bolsonarista. Aí ela não é ser humano. A Ludmilla queria destruir a democracia. Então, como ela queria destruir a democracia, então ela não vale. Meu comentário ia ser exatamente nesse sentido do que o Arthur falou. Quando a gente tem uma corte suprema de um país, com juízes que o tempo todo demonstram corporativismo em relação às ações completamente autoritárias, às ações completamente sem cabimento e sem respaldo na Constituição, é evidente que esse modus operandi, ou seja, que essa forma de funcionamento vai contaminar todo o resto da justiça no país. Mas isso, sim, é evidente, é claro. Então, é a síndrome do pequeno poder. Então, todo desembargador, todo juiz se sente um pouco alexandrino, esses que fazem, né, que têm essas ações, se sentem um pouco alexandrino, se sentem um pouco Barroso, para tomar esse tipo de decisão. Então, tá tudo certo, tá tudo bem. Vamos lá pro hotel, passar um belo final de semana todos juntos. Na segunda-feira eu volto aqui, trabalho, julgo o teu caso e a gente finge que nada aconteceu. Foi o que acabou de acontecer em Roma. Eles foram para Roma, financiado pela JBS. E aqui, ó, segunda-feira vamos fingir que nada aconteceu e a gente toca o barco. Então é evidente que quando você tem um órgão que está sangrando, que está necrosando em decorrência dos membros que ocupam aquele órgão, que é o STF, e que, portanto, corrompe, é evidente que isso vai se alastrar por todo o resto da justiça brasileira. Então, quando a gente fala de instabilidade jurídica, a gente não está falando somente da Suprema Corte. Eu respondo a processo. Quando eu pergunto para minha advogada, mas e aí, o que a gente pode achar, vai dar? Não sei, depende.
Então, assim, é isso. A justiça brasileira virou um depende. Será que tinha alguém do Prerro? Deve ter. Certa vez, estava uma discussão sobre a questão das vítimas da sociedade em determinadas comunidades. E que, por isso, o que existia ali é que eles eram vítimas da sociedade. Era imposto a ele apenas uma lógica de sobrevivência. Aí eu fiz a seguinte discussão. Eu disse, olha, meu ponto de partida é outro. Não é uma questão de ser vítima da sociedade. A estrutura que se cria, a maneira de se comportar e a luta pela sobrevivência gera uma subcultura. E essa subcultura tem a violência, o aproveitar-se do outro, e não é só uma questão de sobreviver. É uma questão de uma lógica, de uma nova realidade que foi imposta. Ou seja, se esse desembargador não faz isso, outro fará. E esse desembargador vai ser simplesmente escorraçado do meio. Por quê? Porque a estrutura criou uma subcultura. A subcultura agora é muito simples. Não existe mais justiça para quem não tem a capacidade de negociar com os altos decisores dentro da própria justiça. E todo mundo está trabalhando para chegar a ser um alto decisor ou para ter recurso suficiente para negociar ou conversar ou mostrar que é amigo, faz parte da patota. É uma subcultura que foi criada, esse é o problema. Quando fala assim, o exemplo vem de cima. O exemplo já veio de cima em outras circunstâncias. O que está acontecendo agora é uma maneira de pensar e atuar que é uma cultura própria. E foi, por que é uma cultura própria? Porque foi normalizado. Isso já não é mais assustador. Do comum, começou sendo, isso é uma excrescência. Depois se tornou comum. E o comum é que agora é normal. Tanto é normal que você pega o evento em Roma, pega esse convite para ir passear. Vocês acham que isso está só acontecendo agora? Só com esses dois? Basta que se faça pesquisa. Deve ocorrer vários e vários outros dentro em breve ou aconteceram muito recentemente. A gente nem ficou sabendo. Porque esse é o modus operandi, como a Geise falou, é um modus operandi que constitui uma subcultura. A subcultura é essa. Não existe mais justiça para aquele que não tem a capacidade de negociar com aquele que toma a decisão. Não estou nem dizendo que isso é corrupção, não vou ser maluco de ser processado. Estou dizendo que é uma forma nova de agir. Só que essa forma nova, ela tem apenas um resultado. Não, é corrupção. Isso é corrupção. Isso é corrupção. Está na lei. Pois é. Está na lei. É corrupção. Pois é, não é isso aí. Mas só que tem um detalhe, você fala que é corrupção, eu falo, nós sabemos que é corrupção, o mundo sabe que é corrupção. Só que se você fala que é corrupção, você é processado. Sabe por qual razão? Porque o problema é que hoje, antigamente, para ver como nós chegamos a uma subcultura, uma deturpação da justiça, que antigamente nós sabíamos que não interessa aquilo que você sabe, mas aquilo que você pode provar. Hoje, o que interessa, mas não é aquilo que você pode provar. Porque mesmo que você possa provar, o que interessa é a tua capacidade de negociar, tendo as provas à mão ou não. É isso. Quem tem maior capacidade de negociar, se tem prova, ótimo, é um benefício. Se não tem prova, vale do mesmo jeito. Porque é o que fica exposto para todos nós. É uma relação de compadrio, são os donos do poder do Raimundo Faoro como nunca, ou Raimundo Fauro, falem como achar melhor, que nunca deixou de existir. E quando o PT chegou no poder em 2003, ele institucionalizou e prorrogou, expandiu, potencializou, hipertrofiou os anéis burocráticos que foi identificado pelo Fernando Henrique Cardoso. Diz, não, joguem fora tudo aquilo que eu escrevi. Porque se não jogassem fora, ele não ia conseguir governar. Porque o que ele falou? O que é um anel burocrático? Uma liderança política, uma empresa e gente dentro do aparato administrativo. É isso que se faz um anel para determinada questão ou circunstância. E esse anel toma as decisões olhando para a sociedade dizendo, vocês na realidade são apenas gado de arado. Nada mais, nada menos que isso. Vocês não são nem o trabalhador que planta ou que colhe. Vocês são apenas o gado. Ponto final. Essa é a realidade do Brasil. E nós temos aí corporificado nessas ações. É muito triste isso tudo. É muito triste você ter estudado, passado mais de 20 anos da sua vida se dedicando ao direito, estudando de verdade, tá? Não é estudando pouco, não. É estudando, se aprofundando, revirando tese, revirando jurisprudência, fazendo a coisa como ela tem que ser feita. E chegar nesse momento da vida em que você acumula tanto conhecimento e esse conhecimento não é só que ele não é aplicado, não é que mudou a regra, ele está sendo desvirtuado, destroçado. Eles estão te obrigando a ignorar o que exato, você eles estão obrigando você a dizer aquilo que não é. A gente entrou numa época, falavam assim, na época da vacina, o negativismo.
Negativismo, negativismo, populismo negativista. O que a gente está vivendo hoje é um populismo judiciário negativista. Ele nega o devido processo legal, ele nega o direito fundamental da igualdade. Porque tem muita gente que fala abobrinha. E a gente aprende abobrinha na faculdade porque o professor ganha pouco. E ninguém que é bom vai querer ser professor ganhando a merda que o professor ganha universitário. Eu dou aula por esporte. Tanto é que o dia que me vierem encher a paciência na secretaria da faculdade, você tem que fazer isso, eu vou embora. Falo, por essa miséria que eu ganho, eu não vou ter mais trabalho do que eu já tenho uma vez por semana. Então eu vou porque eu gosto. Mas o fato é que muita gente fica assim, o princípio da igualdade é algo que não existe. O princípio da liberdade é. Por isso, nós, capitalistas, pendemos para a liberdade e os comunistas para a igualdade. Não. Só existe direito fundamental, só existe Estado de Direito e, portanto, só se pode falar de democracia, porque existem duas premissas na justiça, no direito, que são igualdade e liberdade. Tanto a igualdade quanto a liberdade são dois pressupostos básicos que a gente vê na natureza, não. Nem a liberdade a gente vê na natureza, nem a igualdade a gente vê na natureza. Tanto a liberdade e a igualdade vem de Deus, da ideia de Deus Pai cristão. Tanto é que muita gente fala, quando você vai em festa, imagina o mundo como seria evoluído se não fosse a Igreja Católica. Se não fosse a Igreja Católica, a gente ainda estaria guerreando entre tribos. Porque na Idade Média, a Idade das Trevas, como se diz, ela criou o que nós conhecemos hoje como hospitais, ela criou escolas, ela manteve o conhecimento sendo repassado através dos monges copistas. Nós esqueceríamos tudo que existiu, porque ninguém teria conservado nada. Mas o mais importante é que essa ideia do Deus Pai universal não é nem o Deus judaico. Ele é criado a partir do Deus judaico. Porque o Deus judaico é o Deus criador que escolhe um povo. E Paulo, apóstolo, que era judeu, estudava para ser rabino, ele aprimorou essa ideia do Deus Pai. O Deus Pai é o mesmo Deus criador, só que ele não tem um povo escolhido, ele tem toda a humanidade como filho. E é desse pensamento, e é por isso que na Constituição se escreve sob a proteção de Deus. Não é porque que nem vem esses filósofos de quinta categoria, ruim, tipo Leno Streck. Essas coisas que não deveriam escrever, porque é fake news, porque é errado. É a mesma coisa que ensinar 1 mais 1 é igual a 5, é o Leno Streck dando aula de filosofia do direito. Aí vem falar, sob a proteção de Deus, isso é um Estado laico, não pode. Aí vem outros tentando apaziguar e falar, não, é uma homenagem à religiosidade popular. Não, não é nada disso. Sob a proteção de Deus quer dizer o seguinte, que nós, seres humanos, nós somos divinos, porque nós somos filhos do Deus Pai, todos nós. E sem essa divinização, ninguém teria direito. A gente teria alguma concessão. Os mais poderosos, o mais forte, o mais inteligente, o mais truculento, fala, olha, vocês têm o direito disso. Mas não é um direito, é uma concessão que o mais forte dá ao mais fraco. Agora, esse direito como ideia de direito fundamental, eu tenho direito a ser livre, eu tenho direito a ser igual, só um Deus tem. E não existe nenhuma outra base, a não ser Deus, que garanta a fundamentalidade desse direito. Por isso é que se fala sobre a proteção de Deus, porque sem a proteção de Deus, você não tem o direito nem de ser ateu. Sem a proteção de Deus, não há o direito nem ao Estado laico. Porque Deus, numa linguagem técnica, é a metonímia absoluta que designa sem nomear. Então, sob a proteção de Deus, todos nós somos divinos, e porque somos divinos, nós gozamos, porque somos divinos igualmente, da igualdade. Todos nós temos o mesmo valor na nossa vida, porque todos nós somos filhos do mesmo Deus. Não importa se eu sou mais alto, mais baixo, mais gordo, mais magro, mais inteligente, mais burro, mais bonito, mais feio. Não importa. A minha essência divina é a mesma que a do outro. Não importa o que está no corpo, o que importa é o que está na alma. E é por isso que eu sou contra a questão do aborto. Fala, não, aborto, a vida começa com o nascimento. Não, a gente não sabe quando a vida humana começa. A vida animal
Pode começar a qualquer momento com a vida, isso aqui, mas a vida humana, que diferente do alface, do seu cachorrinho, de qualquer outra coisa, é uma vida divina. Então, como é um mistério divino, ninguém sabe quando a vida humana começa. Pra gente falar assim, até o 3º mês não tem vida humana. Ninguém sabe! Ninguém sabe! Porque se você se desdiviniza e desdiviniza o feto, você também não tem mais direito a nada. Direito fundamental nenhum. Aí a gente está a depender da lei do mais forte. Mas tudo isso para dizer que a igualdade é porque somos todos divinizados, temos todos a mesma substância de Deus, temos o mesmo valor, por isso somos iguais. E porque o que caracteriza Deus, o Criador? Qual é a única característica do Criador que se pode dizer, com toda certeza, a liberdade de criar? Então, ao mesmo tempo que nós temos nos nossos braços as limitações animais, nós temos na mente a capacidade de criar infinita do Criador. E o Criador não seria Criador não fosse livre. Por isso que somos iguais, é por isso que somos livres. E essa igualdade, ela se testa nos tribunais. E não é o que a gente tem visto no Brasil. Por isso nós somos um fascismo envergonhado. E se nós não corrigirmos os rumos do nosso país, não vai sobrar país nenhum. Nós seremos perseguidos, nós seremos mortos, nós seremos presos, nós seremos humilhados. Porque este país aqui, do jeito que está agora, não é uma democracia. Porque para ter democracia precisa de igualdade e de liberdade. A gente não tem nem igualdade e nem liberdade. E quem diz que isso é uma democracia está mentindo. Quem diz que isso é uma democracia é fascista. É o fascista que não ousa dizer seu nome. É o Mussolini que não ousa dizer seu nome. Então todo aquele que vira e fala, o Brasil é uma democracia, recivilizamos o Brasil. A democracia está sendo protegida por... É fascista! Se o Alexandre de Moraes falou que tem democracia no Brasil, ele é fascista. Se o Barroso falou que tem democracia no Brasil, ele é fascista. Se o Lula falou que tem democracia no Brasil, ele é fascista. Se o Lira, o Pacheco, Gilmar Mendes, o Cristiano Zanin, se o Toffoli, se qualquer um disser, no Brasil tem uma democracia, eles são fascistas tentando disfarçar. E é essa a verdade. E é por conta desta notícia que eu resolvi fazer esse preâmbulo longo, mas que você não aprende na faculdade de Direito, mas que você não aprende nos artigos do Lênio Esterco, que você não aprende em qualquer lugar. Então, primeiro C, você curte, que é o preço deste programa. Quanto vale o ingresso para ver este palhaço neste picadeiro bonito? Vale uma curtida. Vale o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Então, a sua obrigação é curtir. Se puder, comente, porque quem comenta ajuda no engajamento. Então, primeiro C é curtir, segundo C é comentar, o terceiro C, o que seria muito louvável, seria você compartilhar. Tem um link que é a setinha, uma setinha assim, meia bomba. Sabe aquela, a setinha da pipa do vovô que se esforça? Você vai lá, copia o link, cola no seu Orkut, no seu Facebook, no WhatsApp, no Telegram, manda sinal de fumaça, pombo correio, não é pombo correio do banheiro, é o pombo correio que leva as mensagens, você passa para todo mundo que você gosta, para quem você não gosta, você também passa. Então, ó, curtiu, comentou, compartilhou, e se puder, se quiser, se o seu bolso comportar, e se seu coração assim permitir, contribua com este programa que vai substituir o Jornal Nacional. Olha que pretensão maravilhosa, hein? Se liga, ô Bonner, nós vamos derrubar o Jornal Nacional. Esta é a meta.